Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O karma é uma lei natural no sentido pleno do termo. É uma causação universal, a lei de causa e efeito. Pode-se dizer que ela subjaz a todas as leis particulares, a todas as causas e efeitos. É uma lei natural em todos os seus aspectos e em todas as suas subdivisões. Não é uma lei específica, mas uma condição universal, a lei única da qual dependem todas as outras leis, da qual todas as outras leis são expressões parciais. O Bhagavad Gita diz que ninguém encarnado pode escapar dela. Anjos, seres humanos, animais, vegetais, minerais, todos evoluem dentro desta lei universal. O próprio Logos, encarnado em um universo, atua em uma medida mais larga desta lei, que é a de toda manifestação. Até onde qualquer ser esteja ligado à matéria, encarnado na matéria, estará dentro da lei kármica. Um ser pode escapar ou transcender um ou outro de seus aspectos, mas não pode, enquanto permanecer em manifestação, cair fora desta lei. O eterno agora. Esta lei universal de causação liga em uma unidade tudo o que acontece dentro da manifestação, pois é uma inter-relação universal. Uma inter-relação entre tudo o que existe, isto é, o karma. Portanto, ele é coexistente e simultâneo com a vinda à existência de qualquer universo específico. Portanto, o karma é tão eterno como o eu universal. A inter-relação entre tudo existe sempre. Jamais começa, jamais cessa de existir. O irreal não tem existência, o real jamais cessa de existir. Nada existe isolado, sozinho, sem relação, e o karma é a inter-relação de tudo o que existe. Ele é manifesto durante toda a manifestação de um universo, no que diz respeito àquele universo. Em sua dissolução, o karma se torna latente. No todo, tudo sempre é. Tudo o que existiu, tudo o que agora é manifesto, tudo o que será, tudo o que pode ser, todas as possibilidades, bem como todas as realidades, tudo existe no todo. Aquilo que é externo, a existência exteriorizante, o desenvolvido, é o universo manifesto. Aquilo que sempre é, embora interno, germinal, é o universo não manifesto. Mas o interno, o não manifesto, é tão real quanto o externo, o manifesto. A inter-relação entre os seres, dentro ou fora da manifestação, é o karma eterno. Como o ser jamais cessa, igualmente o karma jamais se extingue, mas existe sempre. Quando parte daquilo que no todo é coexistente se manifesta como um universo, a inter-relação eterna se torna sequencial e é vista como causa e efeito. No ser único, o todo, tudo é ligado a tudo, tudo se relaciona a tudo, e no universo fenomênico, manifesto, estes elos e estas relações são expressos em eventos sucessivos, conectados causalmente na ordem de sua sequência temporal, isto é, em sua aparência. Alguns estudantes fogem de uma concepção metafísica como esta, mas, a menos que esta ideia do ser eterno, onde todos os seres existem sempre, seja entendida,
o centro não poderá ser alcançado. Enquanto pensarmos a partir da circunferência, sempre haverá uma questão a mais por trás de cada resposta, começos e fins terminando sempre em um porquê, por trás de cada começo. Para o estudante escapar disto, ele deve pacientemente procurar o centro e deixar o conceito do todo mergulhar em sua mente, até que se torne uma parte sempre presente de seu equipamento mental, e então os universos na circunferência se tornam inteligíveis e a inter-relação universal entre todas as coisas, vistas da simultaneidade do centro, naturalmente se tornam causa e efeito nas sucessões da circunferência. É dito que o Eterno, no hinduísmo conhecido como Brahman, sem atributos, é um oceano que produz universos como suas ondas. O oceano simboliza o ser sem forma, sempre o mesmo. A onda, sendo uma parte, tem forma e atributos. As ondas sobem e descem, quebram-se em espuma, e os borrifos das ondas são os mundos em um universo. Ou podemos pensar em uma gigantesca catarata, como o Niágara, onde a massa da torrente é uma só antes de se precipitar, e então se divide em inumeráveis gotículas que refletem separadamente a luz, e as gotas são como os mundos, e o arco-íris que produzem é a vida multicor. Mas a água é uma só, ao passo que as gotas são muitas, e a vida é uma só, embora sejam muitos os seres. O Deus manifesto ou não manifesto é um só e o mesmo, embora diferentes, embora apresentando atributos na manifestação e atributos na não manifestação. O Logos e seu universo são unos, embora ele seja a unidade, e o universo a diversidade. Ele seja a vida e o universo as formas. Quando, fora da manifestação, o karma fica latente, pois os seres do manifesto são apenas conceitos do não manifesto, na manifestação o karma se ativa. Quando fora da manifestação, o karma fica latente, pois os seres do manifesto são apenas conceitos do não manifesto. Na manifestação, o karma se ativa, pois todas as partes de um mundo, de um sistema, de um universo são interrelacionadas. A ciência declara que nenhum movimento de uma parte pode ter lugar sem afetar o todo, e cientificamente todos concordam. As inter-relações são universais, e nenhuma pode ser rompida, pois a ruptura de uma romperia a unidade do todo. A inviolabilidade da lei natural reside em sua universalidade, e uma quebra na lei em qualquer parte significaria o caos universal. A sucessão. Vimos que, como a manifestação de um universo implica a sucessão de fenômenos, também a inter-relação universal se torna a sequência de causa e efeito, mas cada efeito, por sua vez, se torna uma causa, e assim infinitamente, sendo a diferença entre causa e efeito não de natureza, mas de relação. As inter-relações que existem no pensamento do Eterno se tornam as inter-relações entre os fenômenos no universo manifesto, naquela porção do pensamento expressa como universo. Antes da manifestação de qualquer universo particular, haverá no Eterno o pensamento do universo que há de existir e suas inter-relações. Aquilo que existe simultaneamente fora do espaço e do tempo no Eterno agora, gradualmente aparece no tempo e no espaço como fenômenos sucessivos. No momento em que concebemos um universo feito de fenômenos, somos obrigados a pensar nestes fenômenos sucessivamente, um após o outro. Mas, no pensamento do Eterno, eles existem sempre, e a limitação da sucessão ali não existe. Mesmo nos mundos inferiores, onde as medidas de tempo são tão diferentes entre si,
captamos um vislumbre das crescentes limitações da matéria densa. Mozart nos fala de um estado de consciência em que ele recebia uma composição musical como uma única impressão, embora em sua consciência comum ele só pudesse reproduzir aquela impressão única através de uma sucessão de notas. Ou também podemos olhar para uma pintura e receber uma única impressão mental, uma paisagem, uma batalha, mas uma formiga caminhando sobre a pintura não veria nenhum todo, mas apenas impressões sucessivas das partes pelas quais passava. Pela analogia, obtemos alguma ideia da diferença de um universo como ele aparece para o Logos e como ele aparece para nós. Para ele é uma impressão única, um todo perfeito. Para nós, uma sequência imensa, em lento desdobrar. Assim, o que para ele é inter-relação se torna para nós sucessão. Em vez de ver infância, juventude e velhice como um todo, nós a vemos sucessivamente dia a dia, ano a ano. O que é simultâneo e universal se torna sucessivo e particular para nossas mentes diminutas, andando por este mundo como a formiga sobre a pintura. Subamos numa montanha e olhemos para uma cidade abaixo e poderemos ver como as casas se relacionam entre si em quarteirões, ruas e assim por diante. Nós a percebemos como um todo, mas quando descemos para a cidade, devemos andar de rua em rua, vendo cada uma separadamente, sucessivamente. Igualmente, quanto ao karma, vemos as relações apenas uma a uma e uma após outra, nem mesmo percebendo as relações sucessivas, tão limitada é a nossa visão. Tais exemplos podem frequentemente nos ajudar a compreender as coisas invisíveis e podem funcionar como muletas para nossa imaginação vacilante. E a partir de tudo isto, podemos lançar nossa pedra angular para nosso estudo sobre o karma. O karma é a inter-relação universal e é visto em qualquer universo como a lei da causação, em consequência da aparição sucessiva dos fenômenos no devir ou desdobrar do universo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.